pessoal, eu sou Pedro Galdi, analista de investimento aqui da Mirai Asset Corretora. A gente começa aqui mais um programa para ficar de olho. Hoje é dia 24 de fevereiro, se aproximando aí do feriado de carnaval, né? A gente vai mudar um pouco o modelo nosso para comprar e vender, porque a gente estava falando muito dos resultados, mas como surgiu um evento, a invasão da Rússia na Ucrânia, isso trouxe um impacto muito grande no mercado financeiro. E eu estou aqui com o Julião, né, que vai conversar com a gente sobre esse tema. Olá pessoal, meu nome é Júlio Égidos, sou economista-chefe da Mirai, regressando aí de um doutorado longo e pronto aí para mostrar o cenário econômico aí da Ucrânia agora, com um novo movimento de invasão da Rússia, a Rússia tomando mais um país. Quer dizer, já tinha tomado a Crimeia, a Geórgia lá atrás. E é interessante observar, né? Há todo um contexto histórico nessa análise da invasão da Rússia na Ucrânia. Com o fim da União Soviética, na década de 90, vários países que eram satélites da União Soviética foram sendo cooptados, né? Se tornaram independentes, foram sendo cooptados. Antes sendo do Pacto de Varsóvia, inclusive alguns países da Europa Oriental foram sendo cooptados pela OTAN. E aí criou-se naquela região um cinturão de segurança da OTAN em relação à Rússia. Tá? E a Rússia agora está reagindo, né? Invadiu a Geórgia em 2006, agora invadiu a Crimeia em 2014 e agora a Ucrânia. Bom, a notícia, apesar do mercado financeiro já vinha sendo impactado pelas especulações e pelas incertezas, né? Porque a princípio eu não vou invadir, vamos para um acordo diplomático, isso, aquilo. E, falava uma coisa, no dia seguinte era outro, né? Cercou toda a Ucrânia e a invasão também foi uma surpresa, o impacto foi muito grande no mercado financeiro, as bolsas, isso aconteceu hoje de manhã, né? Então as bolsas de valores no mundo tiveram quedas muito representativas. O dólar, né, se apreciou em relação a outras moedas. Houve aí o flight to quality, né? O flight to quality. Pedro, uma fuga dos investidores para ativos mais seguros, né? Então, títulos públicos americanos, o dólar, né, naturalmente, teve uma grande demanda, o ouro também, que sempre acontece nesse momento de crise crítico, né? E aí a gente observa também que as bolsas todas num movimento risk-off muito forte, de fortes vendas na Europa, nos Estados Unidos. Então a gente observa que hoje foi um movimento agudo, né, dos mercados frente à decisão do Putin de invadir a Ucrânia. Em retaliação, os países do Ocidente já tinham anunciado algumas sanções, né, para a Rússia, e com a invasão efetiva está sendo anunciado sanções pesadas para a Rússia e até para a Ucrânia, que vai acabar pagando o pato de tabela, né? Então, esse movimento, né, Júlio, a gente não tem a segurança de falar vai durar algumas semanas ou vai durar algum tempo. Então, quer dizer, isso traz uma incerteza e traz um impacto importante, né? Que o mundo já vinha caminhando impactado por uma inflação que foi gerada com as sequelas da Covid. Quer dizer, o mundo estava começando a se recuperar, retomar, e agora surge esse evento que vai gerar inflação, né? Sim, o que se observa é que a gente está saindo de um movimento de forte pandemia, a economia está começando a retomar, os bancos centrais estão respondendo a isso, por uma inflação mais elevada, está vindo por uma pressão de demanda, Exatamente. Pelo desbalanceamento das cadeias produtivas, né? Há uma inflação mais elevada na Europa, um choque forte de energia, dado o problema do fornecimento de gás natural à Alemanha, enfim. Então a gente observa realmente um choque inflacionário muito elevado, muito pelo lado da oferta também, em toda a Europa. No Brasil a gente está com uma inflação de 10,7, o IPCA 15, né? Nos Estados Unidos a gente tem uma inflação também muito elevada também pelo CPI, próximo a 7%. Então o mundo está se reordenando para responder a essa inflação mais elevada. Aí vem a guerra. Quer dizer, uma guerra que impacta, uma guerra não diria, mas uma invasão, e já quase, hoje já está definido praticamente um quadro de rendição do governo da Ucrânia, né? O pior, Pedro, são as draconianas condições do Putin em relação ao presidente da Ucrânia.
Exatamente. Bom, hoje a gente teve um impacto muito forte nos preços das commodities, né, Júlio? O petróleo passou de $100, o Brent, né? É o maior preço desde 2014. A tendência de curto prazo, porque a Rússia é um grande fornecedor de petróleo, produtor e fornecedor de petróleo. Sim. Com as sanções, provavelmente o pessoal vai retalhar a Rússia nesse sentido. E logicamente a China já se prontificou a comprar o trigo da Rússia, sim. deve se prontificar a comprar o petróleo também e outras commodities. Mas isso vai trazer um desbalanceamento, e com a alta, por exemplo, o milho já está subindo, os grãos de uma forma geral estão subindo forte hoje, fertilizantes subindo 45% o preço, então vai ter um impacto muito grande no mundo, inflacionário, né? Sim. Agora, a gente tem que observar agora o seguinte: o Brasil é prejudicado nesse contexto ou ele sai ileso? Não, o Brasil vai ser muito prejudicado, até porque 80% dos fertilizantes no Brasil, aí, boa parte da amônia, né, ela é importada da Rússia. Né, e há uma tendência a haver um impacto nesse fluxo de comércio. Né. O impacto inflacionário já está dado. A gente vai ter uma inflação mais elevada nos próximos meses. Né. O Banco Central, por enquanto, mantém uma postura já previsível de uma elevação de juros de 1,5%, a inflação calculada em torno de 12,75%, mais ou menos, até o final desse ano. Né? Mas a gente está agora numa expectativa de uma inflação ainda mais elevada. Então a gente tem que estar observando os caminhos que o Copom vai tomar, as atas, todos os comunicados, o relatório trimestral, para ter uma definição melhor do quadro inflacionário brasileiro, que acho que já começa a se tornar outro, mais elevada a inflação. Inclusive, se persistir, né, uma inflação mais forte que já vinha caminhando, quer dizer, esse processo gerar mais inflação no mundo, no caso do Brasil, o Banco Central já está aumentando a Selic, já se fala até, tem alguns economistas falando 13% e tudo mais, mas qual o impacto disso que a gente enxerga para os setores e para a Bolsa de Valores? Né? A nossa Bolsa de Valores continua muito barata, os múltiplos são baixos, os ativos estão extremamente descontados. Logicamente, a nossa bolsa afundou hoje, como todas caíram, né? Então, assim, se esse processo vai gerar mais inflação, quais são os setores que vão se prejudicar? Eu entendo, assim, Júlio, setores relacionados à inflação e juros altos, bate no varejo, bate em incorporadoras, imobiliário, né? Construção civil, muito impactada. Transporte aéreo, né? Se o dólar subir também bate neles, porque eles são muito endividados em dólar. E quais os setores que se beneficiam? Commodities, né? E aí precisa olhar com carinho as commodities, porque se a empresa de, por exemplo, proteína animal, ela é dependente de grãos para fazer ração para aves e tudo mais, o preço está subindo forte, quer dizer, vai gerar um custo que talvez não seja repassável, né? Então, assim, precisa olhar com calma o perfil de custo de cada empresa, né? Então, a BRF é uma empresa que tem custo muito relacionado a grãos, enquanto você tem uma Marfrig, uma Minerva e uma JBS, que são mistas, mas tem muito bovino, né? Bovino não precisa comer, né? Precisa comer milho. Então, assim, o setor de proteínas, minério de ferro, é dependente da China, não é dependente de Rússia, isso não tem nada a ver, né? Siderurgia depende muito da evolução do preço do minério de ferro, que é custo, e do mercado interno se recuperar, onde você possa colocar volumes maiores, né? Já veio todo o reajuste de preço passado, né, no histórico. Então, assim, ficar de olho em commodities e aquelas empresas e setores que tem o reajuste com base nessa inflação. Sim. A gente dá como exemplo aqui o setor elétrico, onde você pega, por exemplo, as empresas transmissoras, os contratos são em GPM. Quer dizer, se vai subir a inflação, ela está garantindo a receita adicional, né? Então, assim, num primeiro momento, é lógico, como a gente falou, né, Júlio, que a gente não tem como afirmar se vai durar semanas ou meses, enfim, isso aí é um bicho diferente para nós, né? Para o mundo, né? Então, a gente está acompanhando. Mas, no primeiro momento, o impacto é esse. Então, vai haver, por parte dos investidores, uma revisão de posições de investimento no mercado acionário e, logicamente, a gente deve ter essa troca de cadeiras, né? Na parte de investimento.
É interessante que hoje a gente teve um leilão do Tesouro, né, e não conseguiu colocar. Quer dizer, o Tesouro não aceitou o que o mercado estava tentando demandar. E aí, claro, dada um momento de muita incerteza, o Tesouro não conseguiu achar uma taxa que agradasse ao mercado, aos demandantes. E aí, quer dizer, o que seria interessante a nível de título público? Quer dizer, mais pós-fixados. Num momento de incerteza como esse, a demanda por pós-fixados tende a ser maior. Né? Então a gente tem que estar observando também isso, quer dizer, as rolagens do Tesouro, que hoje não houve, em função dessa fase aguda da crise. Né? Exatamente. Bom, acho que agora a gente vai estar aqui mais vezes para conversar sobre isso, porque tem uma continuidade. E a gente tem que ir sempre atualizando também. Eu vou fazer os programas falando de resultados, que é muito importante, mas esse que a gente fez hoje é justamente por conta de ter sido hoje a invasão. Né? Então é um assunto que está fervendo no mercado financeiro, no mundo. Né? Então a gente veio aqui atualizado um pouco da nossa visão, né, Júlio? E a gente vai voltar logo para atualizar todos vocês a respeito desse tema, né, Júlio? Agora preocupa um pouco, Pedro, a questão da estagnação econômica, né? Quer dizer, uma taxa de juros mais elevada, uma inflação mais elevada, um crescimento mais anêmico, né? Um crescimento mais fraco esse ano. E aí a gente configura um quadro de estagflação que meio que repetiu na década de 70, que a gente teve 2 choques de petróleo muito elevados e o mundo viveu um período de estagflação também. Então a gente está configurando um quadro parecido para 2022, 2023. É um risco, por isso que a gente tem que vir mais aqui para ir conversando, para a gente configurar se o futuro é esse mesmo ou se a coisa melhora no caminho. Isso aí. Ok, pessoal? A gente volta em breve para conversar. Boa semana, bom carnaval, cuidado e a gente volta a conversar por aqui. Julião? Um abraço a todos aí, vamos aí semana que vem a gente se vê de novo. Um abraço.